Olá, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus e hoje nós vamos meditar alguns versículos do livro de Filipenses. Vamos aqui aprender um pouco com as aflições que o apóstolo Paulo passou. Vamos aprender com Paulo que muitas das vezes aquilo que nós estamos passando de pior na nossa vida é o que Deus vai usar para que nós possamos dar testemunho da nossa fé. Então vem comigo. E você já pegou a sua Bíblia? Vai lá pegar a sua Bíblia que eu espero. Pega a sua Bíblia. Vamos lá. Nós vamos ler aqui em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz assim o texto, né? A prisão de Paulo favorece o evangelho. Olha que coisa tremenda, né? Como que uma prisão de alguém pode favorecer a pregação do evangelho? Vamos entender? Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Paulo diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha que coisa tremenda. Vamos ler novamente? Isso é tão glorioso que vale a pena a gente ler novamente. Vamos meditar sobre isso. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção e não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros pregam por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Importa que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei mais ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, que pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Veja como Paulo é claro na expectativa das coisas que ele estava passando, sofrendo por amor do Evangelho. Vamos ler novamente esse versículo muito forte. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras versões, nós encontramos assim na palavra de Deus, Paulo dizendo: eu sei que o viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Olha como Paulo falava assim, olha, morrer pela pregação do Evangelho, morrer por Cristo, para mim é ganho. Eu não estou perdendo nada por estar preso, eu não estou perdendo nada por estar sendo perseguido, eu não estou perdendo nada por ser mal compreendido por muitas pessoas. Pelo contrário, ele diz que
Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Vamos ler somente até aqui. Nós lemos do versículo 12 até o versículo 21. Diz aqui na nossa Bíblia de Estudos, uma interpretação dessa passagem, veja que forte, né? Diz assim: saber transformar as dificuldades, as adversidades em oportunidades é uma das qualidades do verdadeiro cristão. Olha só, vamos meditar sobre isso. Olha, saber transformar as dificuldades e as adversidades em oportunidades é uma das qualidades, eu diria, é uma das habilidades do verdadeiro cristão. O cristão, ele tem que ter essa habilidade de saber pegar um limão e fazer uma limonada. Alguém te ofereceu limão? Não tem problema, você não vai chupar o limão. Você vai fazer do limão uma limonada deliciosa. Porque, olha, nós sabemos, está escrito lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos meditar sobre isso? Será que Paulo, ele estava ali preocupado só com a sua própria vida? Será que ele estava preocupado só com o seu próprio bem-estar? Ou será que Paulo ali, naquele momento em que ele estava preso, passando necessidade, sendo torturado? Não é bom estar preso, gente, não é bom. Estar preso é uma tortura, né, que se impõe a uma pessoa que ele transgrediu a lei da sociedade, né? Transgrediu as leis da sociedade. Então, Paulo estava ali preso porque a sociedade daquela época não queria aceitar a pregação do Evangelho. Não aceitou o próprio Senhor Jesus, rejeitou o próprio Filho de Deus, rejeitou a salvação. Então imagina se a pregação do próprio Filho de Deus foi rejeitada. Se o próprio Filho de Deus foi rejeitado, imagina se aquela sociedade, se aquela gente daquela época, aquelas pessoas, iriam aceitar a pregação de Paulo. Então, por pregar o Evangelho, Paulo foi levado à prisão. E por pregar o Evangelho, por amor, na prisão, Paulo, ele diz que aquela prisão estava contribuindo para o maior proveito do Evangelho. Gente, olha que loucura. Gente, isso não é loucura? Parece, né? Mas assim, também a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela é loucura para os homens, que não compreendem, que não entendem o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida. E nós que temos o Espírito Santo, nós conseguimos ler essa palavra e entender como que Paulo se sentia naquele momento. Ele estava sofrendo? Estava. É ruim ser preso? É terrível. Quem gosta de estar preso? Passando fome, passando necessidade, passando desconforto, passando a privação de estar com a sua família, passando a privação de estar com seus amigos. Talvez Paulo ali estivesse doente, sofrendo, né, no seu corpo, na sua carne, a dor de uma enfermidade. Não tinha socorro médico, mas naquele pior momento da vida de Paulo, ele diz o seguinte: olha, eu quero que vocês saibam que tudo que eu estou passando está contribuindo para o maior proveito da pregação do Evangelho. Eu quero que vocês saibam que aqui na minha prisão, eu estou pregando para todos os guardas que estão aqui. Todos os guardas da guarda pretoriana estão ouvindo falar de Jesus, porque eu estou preso aqui, né?
E ele disse também que muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo, ou seja, pessoas que estavam desanimadas, tomaram ânimo, né, com a prisão de Paulo, para ousar falar a palavra de Deus com mais confiança, com mais ousadia e sem temor, ou seja, sem medo. Aí Paulo faz aqui uma colocação, né? Ele disse assim, olha, é verdade que tem muita gente que prega a palavra de Deus por inveja, por contenda. Eu já vou acrescentar aqui, por interesse próprio, né? Tem pessoas, é verdade, né, gente? Vamos ser sinceros. Tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus por interesse próprio, inclusive interesse financeiro, né? Mas Paulo, ele diz assim, na verdade, uns anunciam a Cristo, não com pureza, né? Mas outros anunciam a Cristo por amor, né? E ele diz assim, o que importa? Que importa se um está anunciando, né, por interesse próprio e o outro está anunciando por amor? O que importa? Aí ele diz assim, olha, importa que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Importa que o evangelho seja pregado em toda a terra. Então, meus irmãos, é muito forte isso. Você que está acompanhando essa palavra, tome essa palavra hoje como um exemplo para você ter ousadia de pregar o evangelho, para você parar de olhar para o seu próprio problema, parar de olhar para a sua própria vida, parar de olhar para as suas aflições que você está passando hoje, as suas dificuldades. Eu quero fazer um desafio a você. Que tal você pegar esse limão que a vida lhe deu e fazer uma limonada? Que tal você aproveitar esse momento difícil da sua vida para você aprender a ajudar pessoas que tanto quanto você, ou mais do que você, também estão passando por dificuldades? Que tal você usar a sua luta para transformar ela em um trampolim para a sua vitória? Que tal você usar os seus problemas para você dar testemunho da alegria que você está sentindo em Cristo, por você ter se achado digno de passar por essa luta, por essa aflição, porque nós aprendemos que as adversidades na vida do cristão, as dificuldades, as lutas, as provações, os problemas, eles vêm na nossa vida apenas para que nós possamos exercer a nossa capacidade de transformar tudo isso em oportunidades para pregar o evangelho. Eu mesma já vivi muitos momentos na minha vida que eu só fui compreender depois que aquilo passou. Eu olhando para trás, eu entendi que aquele momento difícil, ele foi o que mais me ajudou, contribuiu, né, para que eu pudesse crescer, tanto espiritualmente, como emocionalmente, como psicologicamente. A gente cresce, gente, a gente cresce, porque quando o problema vem, a gente tem que se tornar maior do que o problema. Para poder superar aquele problema, a gente precisa buscar mais a Deus. E quando a gente busca mais a Deus, quando a gente se envolve mais com a oração, quando a gente se envolve mais com essa busca, né, a gente encontra. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela diz assim, olha, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando vamos ser sinceros, vamos ser reais conosco, com a gente mesmo. Quando que a gente busca mais a Deus? É quando você está tudo bem, é quando você está numa boa, é quando está tudo dando certo, ou na verdade quando está dando tudo errado? Vamos ser sinceros que a gente só vai buscar mais a Deus quando a gente está passando uma dificuldade, quando a gente está sendo injustiçado, quando a gente está precisando, né, de uma superação na nossa vida. Aí a gente vai buscar mais a Deus.
E a grande verdade, quando está tudo bem, a gente fica feliz, né? A gente se alegra, a gente conta para todo mundo que está dando tudo certo, a gente tem um testemunho para dar, mas na maioria das vezes, quando está tudo bem, a gente se acomoda. Essa é a realidade. Quando está tudo certo, quando está tudo bem, a gente não busca tanto a Deus como na hora da aflição, da luta e da dor. Então, vamos aprender com Paulo isso hoje, né? Vamos terminar, né, essa meditação com essa conclusão, né, que Paulo chega de toda a luta que ele passou. Ele diz assim, olha, importa que Cristo seja, tanto agora como para sempre, engrandecido na minha vida, engrandecido no meu corpo, como ele fala, seja pela vida, seja pela morte. É forte isso, né? Não é fácil da gente viver assim, mas Paulo nos deixou a direção, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Ele diz assim, né? Complementando, né? Tenho confiança, né? Tenho confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo e da vossa fé. Lá no versículo 25, né? E 26 ele termina dizendo assim, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, né? É muito forte isso, gente, muito forte. Vamos ficar somente por aqui. Nós estamos aqui meditando com a Bíblia Sagrada de Estudo. Se você quiser saber que Bíblia é essa que eu medito, deixa aqui nos comentários que eu vou te falar que Bíblia é essa maravilhosa, que a gente lê e estuda todos os dias e que ela já vem com algumas explicações, né? Algumas meditações para ampliar o conhecimento e ampliar a profundidade da nossa fé. Gente, fiquem com Deus, né? E até a próxima. Estamos de volta aí com as meditações. Se você ainda não se inscreveu no canal, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, que você vai ajudar bastante a pregação do Evangelho. Até a próxima.